Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa, sou estudante de medicina, sou monitora de farmacologia e hoje a gente vai conversar sobre a farmacologia do tônus e do volume vascular, especialmente sobre os antihipertensivos. Então a gente vai conversar sobre aspectos básicos nessa primeira aula e na segunda aula a gente vai conversar sobre os medicamentos, as classes de medicamentos em si. Então os temas de hoje, a gente vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica e as bases do tratamento farmacológico. Então sobre a hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelos níveis elevados e sustentados da pressão sanguínea nas artérias. O que isso significa? Ela é uma doença crônica, então ela não tem uma cura, ela tem um tratamento, mas ela é uma doença a longo prazo. Ela é multifatorial, então tem vários fatores que podem contribuir com o aparecimento da hipertensão, a gente vai ver depois algumas causas. Níveis elevados, então um nível mais alto do que o seria considerado comum, e sustentado. Ou seja, não é um pico específico, um pico isolado de pressão arterial que vai caracterizar a hipertensão, mas quando isso se torna um hábito, quando isso se torna constante. Então, ano passado vocês podem ter visto que teve algumas atualizações nos níveis de pressão arterial, em como a gente classifica um hipertenso, e hoje em dia o que a gente tem de conhecimento? Antes a gente tinha o 12/8 como a meta, né? O ideal seria estar 12/8 a pressão, isso seria considerado normal. Hoje em dia, como que funciona? Então, a pressão normal, ela é caracterizada por níveis abaixo de 120 na sistólica e abaixo de 80 na diastólica. Pré-hipertensão, entre 120 e 139 na sistólica e 80 e 89 na diastólica. O que isso significa? Que hoje em dia o 12/8 ele já é caracterizado como uma pré-hipertensão e não mais como normal. Quer dizer que, então, eu sou pré-hipertenso, eu sou hipertenso, eu tenho mais chance de desenvolver hipertensão? Por que houve essa mudança? Essa mudança basicamente serviu para a gente ter um alerta precoce em casos que a gente pode ter maior probabilidade de desenvolvimento de hipertensão. Então, não é para vender mais medicamento, até porque pré-hipertensos não devem tomar medicamento, não devem tomar uma medicação específica para pressão. O que é orientado é que eles realizem mudanças no hábito de vida, porque serve para justamente alertar antes de que isso se torne um problema, antes de que isso se torne uma doença crônica. Então, a gente tem a pré-hipertensão nesses estágios e a gente tem a divisão da hipertensão em 3 estágios, 1, 2 e 3. O 1 entre 140 e 159 na sistólica, 90 e 99 na diastólica. O 2, 160 e 179 na sistólica, 100 e 109 na diastólica. E hipertensão estágio 3, com a sistólica maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. Além disso, a gente tem a hipertensão sistólica isolada, que é quando a pressão sistólica somente está maior ou igual a 140, e a diastólica menor do que 90. Então, quais as causas para isso? A gente pode ter o aumento persistente do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, o sangue ele vai passar em maior quantidade no coração por minuto, levando uma sobrecarga cardíaca. Então, esse coração ele vai precisar de mais força para conseguir ejetar esse sangue, vai precisar conseguir abranger dentro dele maior quantidade de sangue também, vai ter que trabalhar mais vezes por minuto do que o normal, e o aumento persistente da resistência vascular periférica, que é a resistência do próprio sistema circulatório para gerar pressão arterial. Então, como o coração vai estar sobrecarregado, ele vai precisar de mais força para ejetar esse sangue por minuto. Nos vasos isso não vai ser diferente. Então, os vasos sanguíneos, as artérias, elas vão receber uma maior quantidade de sangue do que o normal e vão precisar de mais força para ejetar esse sangue também. Então, existem essas duas possibilidades de causa que podem ser combinadas, inclusive, porque uma pode levar à outra. E aí, condições como a gravidez, que é uma condição fisiológica, o feocromostoma e o hiperaldosteronismo, que são disfunções endócrinas, podem ser a etiologia da doença. Então, nem sempre são essas duas causas que levam à hipertensão. Podem ser outras condições que têm como um sintoma, um resultado daquela doença, a hipertensão arterial, mas que às vezes tratando essas doenças, ou no caso a gravidez não é uma doença, ela não é uma patologia, ela é uma condição fisiológica, mas no caso passando a gravidez, né, quando já houve o nascimento desse nenê, pode haver uma redução, né, da pressão e ela voltar aos níveis normais, e no feocromocitoma e no hiperaldosteronismo, quando tem o tratamento dessas patologias, a hipertensão também pode cessar nesse caso. Porque a etiologia ela não é cardiovascular em si, ela é por outras questões secundárias, então a hipertensão seria secundária. Então, o diagnóstico. Hoje em dia a gente tem as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, que ano passado estabeleceram que sempre que possível, o ideal é que o diagnóstico seja confirmado por métodos fora do consultório.
porque vocês já devem ter ouvido falar no popular da síndrome do jaleco branco, né, do medo do jaleco branco. Então, muitas pessoas, quando elas vão consultar com o médico, elas ficam muito nervosas, ficam com medo por conta da questão até de medo dos resultados, medo de tratamento, enfim. Ficam com esse receio e muitas vezes as pessoas elas vão ter um pico de pressão naquele momento que o médico está aferindo a pressão, porque elas estão nervosas. Isso não caracterizaria a hipertensão de forma isolada. Então, quais são os métodos que a gente pode fazer? O MAPA, que é uma monitorização ambulatorial de 24 horas, que o médico vai colocar um aparelho no indivíduo e ele vai medir a pressão automaticamente entre 15 a 30 minutos durante todo o dia e toda a noite, durante essas 24 horas. E o MRPA, que é a medição residencial. Então, o próprio paciente vai medir a sua pressão arterial em casa, geralmente por 5 a 7 dias, vai fazer 3 medições pela manhã e 3 pela noite, que é uma outra forma também de a gente conseguir ter uma ideia mais abrangente, uma ideia mais geral, um panorama maior, para a gente conseguir ver qual é a pressão arterial média desse paciente, qual a pressão arterial sistólica média desse paciente, a diastólica média desse paciente também, descobrir se ele tem picos de hipertensão, picos de hipotensão, como que essa pressão ela varia ao longo do dia. E a gente consegue ter uma ideia maior. Então, qual que é o tratamento? O principal que a gente tem, o pilar, a base do tratamento para hipertensão são as mudanças no estilo de vida, que é o tratamento não farmacológico. Então, o que ele envolve, né? Ele envolve o controle de peso, então, redução da obesidade, porque leva à inflamação, leva ao aumento da pressão, a adoção da dieta DASH, que é um tipo de dieta específica que ajuda nessa questão da redução da pressão, redução da ingesta de sódio, aumento da ingestão de potássio, que a gente vai conversar sobre esses mecanismos, redução no consumo de álcool e cessação do tabagismo, porque o álcool e o tabagismo também vão levar a picos de hipertensão, né, de pressão alta. E essas mudanças de estilo de vida elas são recomendadas para todo mundo, inclusive quem está na fase de pré-hipertensão. Então, essas pessoas que estão pré-hipertensas, elas são nesse tipo de pessoa que a gente tem que investir ainda mais nessas mudanças do estilo de vida para evitar que essa hipertensão possa se tornar uma doença real, possa ser recorrente na vida dessa pessoa. Então, a ideia é fazer com que essa pessoa mude o estilo de vida antes mesmo de caracterizar a hipertensão no estágio 1. E, caso necessário, a medicação antihipertensiva pode ser iniciada, mas sempre aliada ao tratamento não farmacológico, porque ele é a base desse tratamento todo da hipertensão. Então, não adianta eu colocar um medicamento para uma pessoa e essa pessoa não mudar o peso, não introduzir hábitos saudáveis na vida dela, não melhorar a alimentação, não melhorar a atividade física, porque não vai funcionar. Eu só vou ficar juntando um medicamento no outro e não vou mudar o quadro clínico daquela pessoa. Então, sobre a fisiopatologia, a gente pode ter uma disfunção em um sistema específico ou disfunção em todos, às vezes, também. Lembrando que está tudo junto, né? Então, tudo atua em conjunto. Então, falando primeiro sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso vai acontecer lá no rim. Então, quando a gente tem uma hipotensão, que é anormal de acontecer, a gente vai ter uma liberação renal de renina. Essa renina, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a partir disso a gente vai ter a liberação da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é uma substância que vai promover a vasoconstrição. A partir da vasoconstrição, a gente vai ter esse aumento da resistência vascular periférica e um aumento da pressão arterial. Junto com isso, esse mecanismo também vai estimular a liberação de aldosterona, que vai estimular a retenção de sódio e de água. Isso leva a um aumento do volume sanguíneo, um aumento da volemia, que vai levar a um aumento da pressão arterial também. Então, fisiologicamente, a gente teria a hipotensão, a ativação desse sistema e o restabelecimento da pressão arterial para níveis normais. Só que, patologicamente, no caso da hipertensão, a gente vai ter uma hiperativação desse sistema. Então, ele vai funcionar mesmo quando a gente não tiver hipotenso. Então, leva a um aumento exacerbado da pressão arterial em um estado constante de hipertensão. Outra forma que a gente pode ter é a disfunção endotelial e o remodelamento arterial. Então, isso tudo acontece a longo prazo. A gente vai ter uma hipertensão crônica que vai levar a um estresse mecânico, porque essa alta pressão arterial vai ser essa pressão alta de sangue contra a parede das artérias, e isso combinado com o estresse oxidativo, que vai ser a liberação de radicais livres. Então, o estresse mecânico do sangue contra a parede das artérias, esse estresse oxidativo que gera por isso, vai levar à inativação da liberação das substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico. E isso leva a um desequilíbrio na produção das substâncias, que faz com que o que a gente tenha? Uma sustentação da vasoconstrição. Então, pensa comigo, se a gente vai ter uma hipertensão crônica que leva a um estresse mecânico, então já leva
uma sobrecarga dos vasos, né, do endotélio desses vasos, leva a um estresse oxidativo. Tudo isso corrobora com eu inibir a liberação de substâncias vasodilatadoras que fariam justamente o contrário, que é justamente o que eu quero. Então, eu impeço essas substâncias de serem liberadas, eu vou ter a vasoconstrição ainda mais sustentada, porque a forma que eu teria de levar a vasodilatação, como por exemplo pela liberação de óxido nítrico, eu não vou ter mais, isso vai estar bloqueado, isso vai estar impedido. Então a vasoconstrição vai continuar, ela vai ser persistente e constantemente eu vou ter um aumento da pressão arterial contribuindo com a persistência da hipertensão. Então é um ciclo que leva para o mesmo lugar, leva para que a hipertensão continue sendo um problema, para que ela continue sendo persistente. Uma outra possibilidade é a anormalidade na excreção de sódio. Então, a gente tem uma alteração na excreção de sódio, leva à retenção desse sódio e dessa água, que é o que a gente já tinha conversado antes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque também está ligado, que leva a essa retenção de sódio, de água, levando ao aumento da volemia, né? Então, tem uma expansão do volume extracelular, o aumento da pressão arterial. Tudo isso leva a uma lesão vascular e renal, por sobrecarga renal, sobrecarga vascular. Pensa, o rim e os vasos estão levando esse sangue, essa quantidade exacerbada de sangue, com uma força muito alta nas artérias por muito tempo. Isso vai desgastando essas estruturas. Então, isso leva a uma piora na excreção de sódio por parte renal, que contribui o sódio com a hipertensão e com o dano vascular. Porque o sódio vai reter essa água, vai levar ao aumento da aumento da volemia, e essa volemia aumenta o volume de sangue também. Então, é maior quantidade de sangue, não vai ser excretado esse sódio, ele não vai ser liberado na urina, tá? Então, a gente vai levar a hipertensão e a esse dano cardiovascular, tudo isso acontecendo a longo prazo. Então, por isso que é associada ao sistema e a lesão endotelial a longo prazo, porque vai ter essa sobrecarga, essa vasoconstrição constante, vai ter essa questão da dificuldade da redução da hipertensão, da vasoconstrição. Tudo isso vai levar a essa questão de ter problemas na excreção de sódio e justamente nessa liberação desse volume e da redução da pressão. E outra possibilidade que a gente tem é a normalidade no sistema nervoso autônomo simpático. Então, estresse, obesidade, genética, outros fatores vão levar a uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. E o que acontece? O sistema nervoso simpático, lembra do luta ou fuga, a gente vai ter as substâncias catecolaminas, vai ter noradrenalina, adrenalina, enfim. E aí vai levar a uma hiperatividade desse sistema, que vai liberar noradrenalina, que é uma substância responsável pela vasoconstrição, pela taquicardia, pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é justamente, né, a adrenalina vai ser liberada quando a gente está em situações de estresse, de medo, sistema luta ou fuga, né? Então, nesse caso, vai levar a uma vasoconstrição, uma taquicardia, a ativação desse sistema e tudo isso vai elevar a pressão arterial de forma persistente. E aí, ao longo prazo, é aquele mesmo esquema que a gente já tinha conversado. Leva a hipertrofia cardíaca, porque o sangue precisa de mais força para ejetar essa maior quantidade de sangue que está passando por ele por minuto. Lesão endotelial, porque os vasos também vão sentir esse sangue chegando com mais força, eles vão ser lesados. E remodelamento vascular. Então, isso leva a um dano vascular progressivo a longo prazo. Então, as bases do tratamento farmacológico. A gente tem os locais de ação. Então, a gente tem tanto fármacos que atuam no centro vasomotor, como metildopa, clonidina, que são os mais conhecidos. Depois, a gente vai ter também fármacos que atuam nos terminais nervosos simpáticos, fármacos que atuam nos gânglios simpáticos, fármacos que atuam nos receptores beta do coração, fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina, também, aldosterona, nos receptores alfa dos vasos, no músculo liso vascular, fazendo a vasodilatação de forma direta, nos túbulos renais e nos receptores beta das células justaglomerulares que vão liberar a renina. Tá? Então, tem esses locais de ação. E quando a gente está falando do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem o angiotensinogênio, tem a ação da renina para converter em angiotensina 1, tem um fármaco que atua nesse local, que é o alisquireno, que ele é um inibidor direto da renina. Depois, na conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que a ação por isso é pela enzima conversora de angiotensina, a gente vai ter os IECAs, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é como, por exemplo, o captopril, enalapril, enfim, todos eles.
Então, aqui no octeto da hipertensão arterial, a gente vai ter como base de tudo as mudanças no estilo de vida, então antes mesmo do tratamento farmacológico e aliado a ele também. Depois a gente tem os tiazídicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, as IECAs, né? Ou os BRAS, que são os bloqueadores receptores de angiotensina 2, os BCCs, bloqueadores dos canais de cálcio, espironolactona, que é responsável pelo mecanismo lá da aldosterona, que a gente vai conversar também. Depois os beta-bloqueadores, os agonistas dos receptores alfa-2, antagonistas dos receptores alfa-1 e os vasodilatadores direto. Além disso, os beta-bloqueadores, que tem... Vocês podem ler depois com calma, mas os beta-bloqueadores eles são indicados em casos que a gente tem algumas outras disfunções cardíacas associadas, como, por exemplo, angina, pós-infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, fibrilação arterial, insuficiência cardíaca. Então, existem outras associações, doença renal crônica também. E a gente tem alguns esquemas também para conseguir associar esses medicamentos para tratamento da hipertensão também. Então, essa aula primeira foi sobre isso, para a gente conversar e entender a hipertensão antes de entender as classes de medicamentos para tratar ela. Então, a gente entendeu causa, diagnóstico, então, para entender de um panorama geral da hipertensão, para depois ficar mais claro por que a gente usa cada fármaco, onde que eles atuam, em qual sistema que eles atuam, o que eles bloqueiam, o que eles permitem. Então, espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham conseguido entender. Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre os mecanismos de ação, os fármacos, e espero vocês na próxima aula.